Deputados estaduais aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Rio Grande do Sul para 2019. O próximo governador vai ter de administrar um déficit projetado em 6 bilhões e 800 milhões de reais. A LDO não prevê aumento de salário para o funcionalismo e mantém congelados os gastos. Sobre este assunto, nós vamos conversar com os economistas João Portela e Jorge Maia Ussan. Boa noite, sejam bem-vindos. Lembrando que todo mundo pode participar pelo WhatsApp 99588-2374. Você pode mandar a sua pergunta e também a sua manifestação. Bom, vamos começar, com folga. O governo do estado conseguiu aprovar a LDO para 2019, prevendo o congelamento de gastos com o custeio e salários. Inclusive, vamos citar aqui, para os poderes judiciário e legislativo. Medida acertada ou mais um problema para o Estado? E vamos reforçar o que a gente já disse na cabeça. Esse problema vai ser transferido para a próxima gestão. Sendo reeleito ou não, Sartori é um problema para 2019 e para um governo que vai iniciar o seu mandato de 4 anos. Começo então com o Jorge, depois o professor Portela. Boa noite. Na verdade, sim, isso é um problema para o próximo governo. Se nós formos pensar, judiciário, legislativo, mas tem o executivo. E nem o executivo nós sempre nos lembramos da maior categoria em números, que são o magistério, os professores, os trabalhadores em educação. 4 anos sem reajuste esse povo já está. Isso significa, até o final do ano, mais ou menos 25% de inflação. Quer dizer, os professores e professoras que educam nossos filhos há 4 anos sem reajuste vão perder 1/4 do poder de compra dos salários deles. Isso vai ser empurrado para o próximo governo. Na verdade, a LDO não prevê, e esse déficit, 6 bilhões e 800, déficit está previsto na LDO, mas ele raramente se realiza. Para ter uma ideia, o déficit do ano passado foram só 600 milhões de reais. Parece muito, mas em termos do orçamento estadual não é. Tanto assim, embora sempre seja um déficit, Então, imagina categorias com uma perda de 1/4 do seu salário, um novo governo entrando, esse governo vai ser candidato, mas pensa assim, um novo governo, todas essas questões vão vir para a discussão. A gente sempre costuma falar, herança maldita, quebrou o Estado, não tem Estado, tem dívida, não tem dívida, mas o fato objetivo é que pagar os salários em dia dos trabalhadores e valorizar esses trabalhadores, minimamente mantendo o poder de compra do salário, não está se falando aqui de valorizar corporações, e sim de valorizar o serviço público, o médico que atende no posto de saúde, a professora, o professor que atende os nossos filhos, a maior parte das pessoas tem seus filhos na escola pública, que é um valor tão importante. A gente fica falando, a educação é a solução para o Brasil e para o desenvolvimento econômico no curto e médio, no médio e longo prazo, mas chega na hora de valorizar a educação, não se valoriza, e eu estou dando exemplo da educação, porque são 60% das pessoas. Isso inclui a Brigada Militar também? Não, a Brigada é diferente, porque eles tiveram reajustes que se estendem até o final desse ano agora, até novembro de 2018, uma política salarial que começou em 2012 ou 2013, eu nunca me lembro, e se estendeu agora, deu toda uma discussão aprovada na Assembleia. O que garantiu para a segurança, Brigada Militar, Polícia Civil, a gente sempre esquece, o IGP e a SUSEP, sim, claro, mas a segurança como um todo, uma profunda valorização. A gente não pode esquecer que o brigadiano, para a gente usar, o brigadiano gaúcho era o que pior recebia no Brasil. Sim. Hoje ele já está num patamar dos 3, 4 melhores salários. Sim. Posso estar errando, mas nós estamos assim, num patamar muito superior. Tem um custo isso para a sociedade, mas, por outro lado, quem se lembra do que aconteceu no Espírito Santo, por exemplo, o que aconteceu com a desvalorização lá das brigadas, aquela greve, aquele problema todo, isso aqui está garantido. Sim. Então, o pessoal da segurança está salvo. A questão central é o resto do funcionalismo. E quando a gente fala o resto, os demais, a gente tem sempre que lembrar, 60% das matrículas do setor público são de professores e professoras. Bom, aí eu fico pensando nessa questão, se a gente fosse pensar no piso, entre outras questões que sempre se debateram até para a classe dos professores, que, vamos combinar, essa realidade, agora eu passo a palavra para o professor Portela, aqui a gente tem um debate, cada um vai defender um posicionamento, o professor sempre defende a questão do Estado, dos seus gastos, só que realmente, pelo menos no caso dos professores, a situação é dramática. A questão de ter ou não ter reajuste, ela é consequência. É consequência de medidas passadas, irresponsáveis e que levaram ao Estado a uma situação extremamente complicada.
Se você olhar todo o sistema remuneratório, enfim, do Estado, aí considerando os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, as distorções que existem em todo esse sistema, esse conjunto de erros, digamos assim, vamos chamar de erros, para não chamar de outra coisa, leva a uma situação que desemboca nisso, né? Mas o ponto fundamental da discussão, quando se fala em finanças do Estado, em salário de funcionalismo, e isso eu não estou dizendo hoje. Na década de 90, na década de 80, me lembro que eu fazia algumas palestras a respeito do tema finanças públicas, e naquela época eu já abordava uma questão que se coloca dramática, não só para o Estado do Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil, mas mais fundamentalmente para o Estado do Rio Grande do Sul, que é a questão previdenciária, né? Quer dizer, as finanças do Estado são corroídas pela questão previdenciária. O sistema previdenciário do servidor público, gaúcho e brasileiro, é impagável e as pessoas precisam se conscientizar disso, começando pelos servidores públicos. Esse sistema não se sustenta. 54% da folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul é inativos. Hoje já é inativos, né? Então, nós precisamos rever essa situação. Enquanto isso não for abordado de frente, enquanto essa questão não for efetivamente debatida e encontrar-se para ela caminhos que possam amenizá-la imediatamente, nós vamos continuar nessa coisa aí, congela amanhã, congela depois da manhã, ganha pouco, ganha não sei o quê, sem contar com as demais distorções que existem. Eu estou falando naquela que eu considero o centro das distorções, mas existem muitas outras que precisam ser abordadas. Mas nós vamos estar aqui eternamente discutindo essa questão de congelamento, não congelamento, não sei o quê, se nós não atacarmos o problema central. Eu me lembro que na década de 90 eu fazia algumas palestras sobre isso e o público era servidores públicos e eu costumava dizer, olha gente, percam os anéis, mas preservem os dedos, né? Bom, nós estamos chegando numa situação que daqui a pouco vamos perder a mão, né? Porque o sistema é insustentável e as pessoas precisam se conscientizar disso. Existe um limite contributivo da sociedade. Esse limite está no teto. Não adianta você querer manter benefícios ou ampliá-los no setor público jogando essa conta para o restante da sociedade. Isso não é possível. O setor público tem que se resolver dentro do limite de recursos que ele tem disponível e precisa encontrar soluções para que... Porque eu tenho uma visão que eu não vejo que haja falta de recurso no serviço público. O que há é má gestão, o que há é uma gestão extremamente irresponsável e ineficiente, que faz com que, por mais recurso que você coloca, ele nunca é suficiente. Precisa mais recurso para a saúde. Aí você bota mais recurso para a saúde não melhora. Precisa mais recurso para a educação, bota recurso, não melhora. Porque não adianta, você pode botar bilhões que, se não houver uma boa gestão, com eficiência, com zelo, com honestidade, com todos os requisitos necessários, não vai adiantar. Eu fico pensando aqui na fala do professor, durante a fala, porque eu venho da área da educação aqui dentro da universidade e a gente lida com professores dentro do curso de pós-graduação, no mestrado e no doutorado, aqui no PPGEDU da UBRA, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação. Está difícil para quem está na ativa, por exemplo, na educação, imagina aquela professora que educou a sua mãe, que educou, né, os seus tios, que educou lá atrás. Como é que está a situação hoje da servidora ou do servidor que já está inativo, no caso dos professores? Se já está difícil para quem consegue pelo menos dar uma aula particular ou consegue se virar, quem está no mercado, aquela professora idosa, como é que fica a situação dela? Bom, e aí em cima disso é a pergunta, né? A LDO dá diretriz para o governo nos seus gastos, mas como é que isso, por exemplo, pode impactar na economia, no dia a dia? Aí não só falando do servidor público, porque a gente sabe que os servidores consomem, gastam, e na medida em que os salários estavam parcelados, muito se discutiu na época o impacto disso na economia no geral aqui no Estado. Começa com o Jorge.
Bom, assim, o impacto na economia, ele também é indireto, né? Se nós formos pensar nesse discurso constante de que, deixar bem claro, eu concordo com o Cortella em parte, a questão previdenciária é central, só acho que ela já foi resolvida no longo prazo. O problema é atual, né? Esse problema é de curto prazo agora. A questão central que me passa, especialmente nesse último governo, é esse discurso de que o Estado está quebrado. Aquele que eu achei fantástico, não se pode tirar leite de vaca morta. Vaca morta é o nosso Estado. Quer dizer, isso cria um ambiente no Rio Grande do Sul. Agora, se tentou vender as ações do Banrisul, tem uma crise nacional, óbvio, todo mundo sabe que tem. Mas se tentou vender as ações e não se vendeu, ou se vendeu por um preço baixo. Recentemente, tenta uma venda de crédito aqui, uma venda de crédito lá, e os preços caem. Porque passa uma imagem de um Estado quebrado, do Estado falido. Isso é ruim para a economia no ponto de vista das suas expectativas. Tinha um economista que dizia assim, as expectativas são reais nas suas consequências. Quer dizer, se nós imaginamos que a coisa não vai dar certo, ela fatalmente não vai dar certo. Então, quando tu fala, tu atrasa salários, tu diz, o Estado está quebrado, o Estado não tem alternativas, não tem o que fazer, é uma tragédia, é o caos, esse discurso do caos que serve politicamente para algumas medidas de ajuste que de outra forma a sociedade não aceitaria, ele tem a consequência, tudo tem um custo. E o custo é criar um ambiente econômico onde o Rio Grande do Sul acaba virando um patinho feio. Quer dizer, nós temos o segundo parque produtivo brasileiro em uma metalmecânica, por exemplo. Nós somos um estado com uma indústria diversificada, uma população educada, com uma boa renda em relação ao resto do Brasil, mas nós só falamos dos nossos problemas, e entre eles o setor público. E ao enfatizar constantemente esse problema e o déficit de 6 bilhões e o déficit de 7, que na verdade acabam sendo menos, sempre se financia, sempre se acaba se procurando novas receitas, isso cria um ambiente muito ruim para o investimento e para os negócios. Como é que nós vamos investir? Como é que eu sou empresário e quero botar o meu dinheiro aonde? No Rio Grande do Sul, um estado quebrado, uma vaca morta. Por favor, não é aqui que isso deve acontecer. Então, o que me preocupa nessa questão, menos a questão direta, embora ele exista e pegue, por exemplo, pequenas cidades do interior com salários atrasados, o que me preocupa fundamentalmente é esse cenário de desolação, esse cenário de tristeza, que nós vivemos um pouquinho dessa angústia no Brasil inteiro, né? Ninguém está contente com a economia. E se tu perguntar para qualquer um que está no mercado, a gente sabe, olha, como é que estão os planos para o ano que vem? Ninguém sabe. Está tudo meio parado. E no Rio Grande do Sul, especialmente. E isso aí, o próximo governador, a próxima governadora, vai ter que encarar de frente, imediatamente. Professor, o senhor toca, por exemplo, na credibilidade. A gente vive um clima, digamos assim, de apreensão, por que não dizer de medo. Não existe problema sem solução, né? Nós vivemos a década de 80 e até a metade dos anos 90 uma hiperinflação e encontramos caminhos para sair dela, com inteligência e gestão, né? O Rio Grande do Sul tem que achar um bom gestor que saiba como encarar essa questão, né? Infelizmente, até o momento, não apareceu ainda esse gestor, né? Mas agora é a chance, né? Temos eleição esse ano e é a chance de nós analisarmos muito bem as candidaturas. Vou inserir uma questão, professor, em cima da sua perspectiva sobre gestão, especialmente da classe política, já que o senhor está falando em eleição. A gente tem eleições para governador e deputado estadual. E ver se a gente não deixa os candidatos ficarem só no discurso vazio e que eles efetivamente apresentem propostas concretas. Pergunta do Walter, tá? Vamos lá. Por que o governo não termina com os auxílios dos deputados para auxiliar a LDO? Nesse momento, a classe política poderia, de alguma forma, auxiliar, de certa auxílios? Que auxílios? Uns tipos de benefícios, por exemplo, ou o corte de gastos, enfim. Assim, máquina, você readequar despesas, né? Eu te diria que o executivo dos três poderes, ele é o mais afinado. Só para citar uns, gasolina. O executivo, quem é que normalmente sofre? É o executivo, né? O professor é que tem o salário parcelado, o brigadiano é que tem salário parcelado, o legislativo e o judiciário recebem em dia. Então, vamos deixar isso claro. Tá. Né? Então, já não há uma unicidade aí nessa questão dos três poderes. Por isso que eu falei que há distorção em relação aos três poderes. Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Judiciário é uma ilha
da fantasia no meio Não há crise. do deserto do executivo. Então, o professor, o brigadiano, o funcionário do executivo está lá tomando chumbo, enquanto que esse pessoal está no paraíso. Então, infelizmente, o nosso sistema, né, permite que haja essa digamos assim, falta de solidariedade entre os poderes e de que eles procurem soluções em conjunto. Cada um está olhando para o seu umbigo, né? Claro que o executivo sempre vai ser aquele que vai estar à frente, porque ele é o que sente mais, digamos assim, de maneira mais forte a pressão do problema. Mas o legislativo e o judiciário deveriam, até por uma questão republicana, serem mais solidários ao executivo e também dar a sua parcela de contribuição. Só que, infelizmente, eles não estão muito dispostos a isso, pelo que se percebe. E aí é o momento, então, né? Na eleição é o momento da gente fazer esses ajustes, né? A democracia tem essa grande vantagem, né? Eu vou inverter a ordem. Vou começar com o Portela e depois para o Jorge. Como tocar o Estado sem reajuste dos servidores? E aqui eu vou trazer algo que está acontecendo na esfera municipal, mas que eu penso para 2019 que pode acontecer. A gente viveu isso no início do governo, né? Os professores, os municipários aqui em Porto Alegre já estão se mobilizando com algo que está acontecendo, está sendo discutido na Câmara de Vereadores a partir da Prefeitura e os reajustes, especialmente na carreira dos municipários. A gente pode imaginar consequências para esse próximo governo já de início, como, por exemplo, greves, entre outros. Provavelmente, né, a situação dos servidores vai se agravando e eles vão reagir diante dessa situação. Isso pode ser inevitável, né? Mas, na verdade, o que precisa é que o próximo governador tenha efetivamente propostas concretas, né, e não propostas isoladas, né? O atual governo, por exemplo, eu considero um governo lento e titubeante, né? Um governo que avança, recua, como diz o Sam, reclama, mas não apresenta também grandes alternativas, né? Fica tentando colocar, digamos assim, questões paliativas, né? Nós precisamos que o próximo governador efetivamente apresente um plano global, geral, concreto, que vá possibilitar que o Estado, né, resolva essas questões. Sim. Principalmente melhore, nós temos que melhorar salários, por exemplo, de categorias como o magistério. O magistério é uma categoria que é ridículo o salário de um professor, mas nós precisamos olhar o conjunto disso. Também o magistério precisa, digamos assim, abrir mão de algumas coisas que também ocasionam isso, né? O alto índice de afastamento, enfim, outras questões que precisam ser colocadas. Deixa eu passar, e no conjunto, sim, isso claro. Precisa ser atingido. Preciso passar para o Sam, professor, que a gente está com um problema de tempo, mas em cima dessa alternativa, né, começar o governo com greve. Por exemplo, os técnicos do governo falaram sobre a única alternativa que seria a renegociação com o governo federal. Essa seria, por exemplo, uma das soluções que se aponta? Necessariamente passa também por uma discussão com a União. Vamos lá, algumas coisas que o próximo governador ou governadora vai ter que fazer. Dívida, já não está se pagando, não pode se voltar a pagar, tem que rediscutir regime de recuperação fiscal, tem que discutir as condicionantes. Dívida é fundamental. Lei Candir, os ressarcimentos da Lei Candir. Uma proposta na Câmara, vai passar, não vai, só Deus sabe. Mas daria ao Rio Grande do Sul quase 4 bilhões por ano a mais de receita de repasses com as nossas perdas, com a famigerada Lei Candir. Guerra fiscal também passa pela União. A gente tem que dar benefício fiscal aqui. Por que dá tanto benefício fiscal? Porque se não der, a empresa sai daqui e vai para São Paulo, atravessa a fronteira, vai para Santa Catarina, nós perdemos uma empresa. Então, a maior parte desses benefícios fiscais é muito difícil de mexer. Tem uma margem, mas é muito pequena. Quando a gente olha aquele montante, parece que é só diminuir que está resolvido o problema. Tiramos benefícios, perdemos os empregos ou fragilizamos a indústria e os serviços gaúchos. Então, essas questões já dá para começar a brincar por aí. Elas necessariamente passam pelo Pacto Federal. E mais,
Não podemos esquecer, a economia tem que crescer. A economia como a gaúcha, que caiu 6%, 7% em 3 anos, não tem capacidade do Estado. Tem como crescer, por exemplo, com o ICMS, só para um dado aqui curioso, o professor também fala bastante sobre isso. Né? Em junho, o ingresso do ICMS foi de R$200 milhões, mais baixo do que em maio. E também 200 milhões inferior a junho de 2017. Isso com a alíquota, né, que foi literalmente, vou dizer, atochada. Aí deve nas ter os pessoas. efeitos também da greve dos caminhoneiros, que a greve foram o quê? 10 dias, 15 dias? A indústria caiu 10%. Praticamente parou o país e evidentemente que isso se refletiu na arrecadação. Não, com certeza. Porque essa arrecadação de ICM de junho, ela se refere a maio. Então, muito provavelmente tem os efeitos da greve. Mas há uma retração geral da economia no país. Isso faz com que a arrecadação caia. Aumentar o imposto é benéfico numa situação dessa? As finanças do Estado, elas teriam um fôlego, por exemplo, se a economia estivesse crescendo. Vamos dizer que se o país crescesse 4%, 5% ao ano, né, isso ameniza bastante a questão das finanças públicas e principalmente do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Então Na tem verdade, um o ano que momento vem, também de retração que é fundamental. E, na verdade, ano que vem nós vamos estar discutindo governador e presidente. E esses são cargos que é fundamental, porque o Rio Grande do Sul, a solução para o Rio Grande do Sul e para outros estados, Minas, Rio de Janeiro, que também estão com uma situação muito delicada, ela passa necessariamente por um reacordo e por uma briga de disputa federal. Por exemplo, recuperar o polo naval. Olha quanto da indústria nós estamos perdendo e quanto de ICMS nós estamos perdendo com a destruição do polo naval, com a nova política da Petrobras. Isso é um exemplo. O governador vai ter que ir lá e lutar por isso. E nós vamos ter que ter um governo federal, esperamos ter um governo federal, que seja atento a essa realidade também, que procure desenvolver a indústria nacional e não exportar emprego para a China, desenvolver a indústria chinesa e dar impostos para o governo chinês e que resolva dar impostos e gerar renda e emprego aqui no Brasil. Isso é um exemplo. Bom, senhores, sempre é um prazer recebê-los. A gente, mesmo com medo, né, como eu disse, a gente tem que seguir caminhando e eu acho que o professor deu um recado muito importante, o Jorge da mesma forma, sempre fala que é um ano importantíssimo, um ano chave. 2018, você vai pensar não só o Estado, mas como o Brasil como um todo. Então faz parte do nosso debate, a gente aqui está estimulando o debate produtivo. A gente sabe que os economistas vão divergir em determinados pontos, mas isso não quer dizer que a gente não deva produzir um debate que vai, sem dúvida alguma, trazer algum benefício. Agora, não debater e não discutir, aí fica muito pior, tá? Então vamos acabar com esse clima de Grenal aqui e vamos debater as nossas ideias. Professor Portela, também professor Ussan, sejam sempre bem-vindos para nos dar aula de economia, tá bom? Obrigado.